vamos refletir sobre um tema bem especial, tema que posso chamar de identificação, e faremos uma grande reflexão a esse tema chamado Mensagem Cristã, do livro de Emmanuel, chamado Roteiro, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Todas as grandes religiões que foram criadas pelo homem, que existiam em épocas passadas, se colocavam num determinado pedestal. Essas religiões eram apenas para os iniciados, para os estudiosos, cheias de mistérios, não era para o povo. Jesus, há 2000 e poucos anos, veio como homem e andou entre os homens. E andou com pessoas que eram ditas escórias do mundo, digamos assim. Jesus esteve entre os pobres e também entre os ricos. Jesus entrava em todas as casas. O que diferencia os homens não é a questão econômica, pelo menos para Deus, para Jesus. São as nossas atitudes. E Jesus demonstrou isso. Por quê? Porque Jesus entrou em casa de Zaqueu e foi questionado por muitos. Não sei se todos se recordam da história de Zaqueu, que era um baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus, que Jesus estava entrando, passando na cidade dele. E naquele momento, Jesus disse: desce aqui, quer falar comigo? Eu vou na sua casa. Zaqueu era rico e Jesus foi muito questionado por ter entrado na casa de Zaqueu. Mas Jesus comeu na casa de Zaqueu, mas também sentou e foi pescar junto a Pedro e comeu com todos os demais apóstolos. Jesus esteve junto a Maria Magdala, pois para ele não existiam diferenças. A mensagem é esta: sejamos cristãos. Jesus não pediu nada de muito especial. Nada. Para a gente é difícil às vezes. É difícil amar o próximo. Às vezes é difícil amar a nós mesmos. Ou o próximo que está mais próximo da gente. Pai, irmão. Principalmente nesses momentos que acabamos de vivenciar, que são as eleições, onde ainda nós, seres humanos, brasileiros, estamos acostumados com a competição, com o futebol, e tratamos as questões políticas e eleição como futebol, como a camisa do meu time, esse é do meu time, você é do outro time, adversário, então meu time é melhor, eu sou melhor que você. Ele se esquece que é um todo. Por quê? Quem governa irá governar para todos. Não irá governar só para o time dele. Então, esse ainda é algo
que nós temos muito para evoluir. Mas tudo isso por conta de quê? De não colocarmos o amor à frente. O amor envolvendo tudo, abarcando tudo, e a solidariedade, o respeito. A gente só respeita aquele que a gente ama. Como nós iremos respeitar se a gente não amar? Como iremos tentar entender o próximo se não tivermos o amor dentro de nós? Jesus só pediu que fôssemos gente. Ele demonstrou como encarnado, mostrando que é possível, que não é tão difícil assim, mesmo que às vezes pareça. Mas precisamos aplicar o Evangelho que ouvimos. Mas se você está num trânsito e na primeira curva baixar a janela e xingar quando alguém te der uma fechada, é esse o momento que vem à tona todos os seus antepassados. Mas imagine se essa pessoa que você irá xingar frequentar a mesma igreja que você. Já pensou nisso? Você se sentar ao lado da mesma pessoa para ouvir o Evangelho? Como seria? Bem, precisamos dar ao menos um passinho para melhorarmos. Há um texto de Joana de Assis que diz que para sermos cristãos a gente tem que se identificar com Jesus. Foi por isso que eu usei a palavra identificação no início. Se identificar, porque tudo na vida é sintonia. Nós nos juntamos com os iguais, nossos semelhantes. Aquela história que são os opostos que se atraem é mentira, não acredite nisso. Os iguais é que se atraem. Nós nos juntamos com os parecidos com a gente. Para isso, temos que se identificar com aquela pessoa. Como é que alguém irá saber que eu sou um cristão, que sou espírita? Pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pela maneira que eu enfrento as adversidades que virão. Não porque sou cristão, espírita, que não irá acontecer nada comigo. Também ficamos doentes, às vezes temos discussão em casa, contas para pagar, porque nós somos normais. Mas é a maneira que nós vamos enfrentarmos esses dissabores, essas adversidades, que irá demonstrar que eu, acima de qualquer coisa, sou cristão. Eu tenho Jesus dentro de mim. E eu me identifico com Jesus. Porque eu estou tentando colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou.
Jesus fez algo extraordinário. Ele não deixou absolutamente nada escrito. Então, quem passou tudo isso para nós foram pessoas que, antes de nós, se identificaram com Jesus e se identificaram com o cristianismo e se tornaram cristãos e trouxeram esses ensinamentos para a gente. Lucas foi um médico que escreveu o Evangelho de Lucas. E muita gente não sabe que ele também escreveu os Atos dos Apóstolos. Lucas provavelmente era um gentil convertido pelos primeiros discípulos de Jesus. Ele foi o único autor conhecido no livro da Bíblia que não era judeu, nem viveu no mesmo tempo que Jesus. Lucas tornou companheiro de Paulo. Isto está nomeado em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então, para ser cristão, a gente primeiro faz uma escolha. Eu quero seguir isso. Eu tomei conhecimento do Evangelho de Jesus e eu quero me aproximar dele. Eu faço essa escolha. E aí, eu me aproximo cada vez mais dele. E quem sabe eu possa andar com a janela do carro aberta, sem perigo de ofender aquele que me fechar. O cristianismo deve me transformar. Saulo sempre foi Paulo. Foi profundamente transformado por Jesus no maior evangelizador. Saiu pelo mundo levando o Evangelho de Cristo e nos mostrou que é possível nos transformar. Nos transformar. Ser cristão é um desafio. Nós nos desafiamos todos os dias a continuar seguindo o exemplo de Jesus. E nós desafiamos tudo aquilo que vem de ruim. Porque nós somos cristãos. Nós enfrentamos com galhardia, com coragem, porque temos Jesus. Porque nós nos identificamos com Jesus. Há uma história para nós ilustrarmos de uma pessoa que iria reencarnar. E no seu plano reencarnatório, essa história está no livro Contos dessa e de Outra Vida, do Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado A Casca de Banana. Eu vou tentar aqui falar um pouco dessa história, mas quem depois quiser ler mais na íntegra, está no capítulo 19. E havia vários nomes difíceis naquela época, e o nome da pessoa que iria nascer novamente era Secundino.
E Secundino foi dado a ele a tarefa de socorrer as crianças desamparadas. Para isso houve uma grande organização no plano espiritual, para que ele encarnasse e cumprisse esta missão dada a ele. E assim aconteceu. Mas claro, ele precisaria de dinheiro, né, para executar essa tarefa. Foi determinado que ele teria possibilidades de ganhar dinheiro suficiente, porque ele iria cuidar de 2.000 crianças, então, para que ele pudesse montar um abrigo a essas crianças e concluir essa tarefa dele. E com isso, ele teria esse contato mais próximo com o mentor espiritual, para que ele pudesse assimilar essas ideias e cumprir essa missão dele aqui na Terra. Ocorreu que Secundino veio e encarnou extremamente saudável, não tinha nenhum problema físico ou de saúde, né? Como nós encarnamos, nós esquecemos de tudo aquilo que nós combinamos no plano espiritual. Nesse processo todo, o seu mentor espiritual, ele, com um noticiário, ele mostrava, despertava no Secundino essa missão que ele tinha que fazer na Terra. Mostrava crianças perdidas, noticiário de crianças abandonadas, tudo para que ele pudesse despertar. E Secundino teve uma brilhante, grande ideia. Vou cuidar das crianças, mas, entretanto, ele precisava ganhar dinheiro. E ele resolveu pedir dinheiro em sua oração. Também, que não é mal algum. Né? E o dinheiro lhe veio em abundância. Explorou a venda de manganês, ganhou dinheiro, negociou imóveis, atraiu dinheiro, comprou uma fazenda, fez dinheiro, plantou café, ajustou o dinheiro. Pois bem, aí começou, porém, a batalha moral. O espírito protetor falava em crianças e Secundino falava em ouro. Ele dizia que faria, mas agora não seria possível, porque ele precisava garantir a família, assegurar a tranquilidade, arranjar cobertura, a vida toda prometendo e não fazer. Tudo diferente. Se o pobre companheiro despertasse as bênçãos do Espírito, né? O que isso aconteceu? Aconteceu, no entanto, o inesperado. Ao descer, né, de um luxuoso automóvel para estudar, Secundino não percebe a pequena casca de banana estendida no chão. Seu mentor espiritual assinala o perigo, mas suplica em vão o auxílio de outros amigos espirituais. O negociante, endinheirado, pisa em cheio, perdendo o equilíbrio e ocasiona uma queda
redondo, fratura a cabeça, fêmur, e surge a internação no hospital. Contudo, coração cansado, não correspondia mais aos imperativos do tratamento. Aparece a cardiopatia, trombose e, por fim, Aurelino. No leito luxuoso, ou então missionário, porque tinha que cumprir essa missão, ele veio para cumprir essa missão, frustrado, pensa agora nas criancinhas enjeitadas, experimentando o enternecimento do princípio. Chora. Quer viver mais tempo na Terra para realizar o grande plano. Apela para Deus, para o mentor espiritual, que os livre das raias da morte. E seu instrutor, ao notar um sentimento puro, chora também. Tomado de alegria, no entanto, emocionado. O Espírito Provedor consegue lhe dizer apenas: meu amigo, agradeçamos ao Senhor e a casca de banana, a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperamos que o berço lhe seja propício. A moral dessa história. Então, nós vamos esperar a casca de banana para começarmos a agir? Na próxima encarnação, teremos perdido esta ou caminhado por muito pouco nesta? Então devemos lembrar que somos cristãos e devemos tentar seguir aquilo que Jesus deixou, degrau a degrau. Precisamos subir ao menos meio degrau. Somos todos filhos de Deus, com a mesma capacidade, com a mesma centelha de vida dentro de cada um. Assim como Jesus, que é o nosso guia e modelo. Muito obrigado a todos. Boa noite.